E aí, futuros cientistas que me assistem. Então, segunda aula do terceiro bimestre do primeiro capítulo do LDI. A gente vai falar, como eu falei no final da primeira aula, agora sobre grandezas físicas. O que seria isso? Em nosso cotidiano, nós nos deparamos com várias situações que envolvem sistemas de medidas. Diferentes medidas são usadas, por exemplo, para indicar a temperatura máxima do dia ou a temperatura que está no momento, a distância para chegar a uma cidade ou algum bairro ou na casa do seu amigo, a dosagem ideal de determinado medicamento para ser usado, seja por um adulto ou por uma criança, o consumo de energia elétrica do mês, o volume de chuva, né, quanto caiu de chuva, quanto foi o acumulado de chuva, o tempo de duração de um filme ou de um seriado, enfim, entre outras. Para isso, a gente usa medidas, né? Como eu havia falado na primeira aula ali. Se é relacionado a líquido, a gente fala em litros. Né? Aqui tem 1 litro de água. Eu não vou me referir a líquidos como massa. Até pode isso, mas não é o comum, não é o cotidiano, não é o do dia a dia. Eu posso falar que aqui tem 1 quilo de água, mas aí isso vai variar também da densidade do líquido. Se for um óleo, se for algum outro tipo de líquido que seja mais viscoso, mais denso, ele vai ter uma massa diferente também, mas então eu sempre me relaciono ao litro, né? Bom, para isso existe isso aqui, ó, que vai ser apresentado um pouco mais para frente, o Sistema Internacional de Unidades. Vocês vão ver que ele é definido pela sigla SI, Sistema Internacional, tá? Então, esse sistema internacional, ele estipula aqui, ó, por exemplo, para massas é quilo, para líquidos é litros, né? E aí tem vários, ó, comprimento tem metros, né? Temperatura, ela normalmente é em Kelvin, mas isso aqui não é tanto utilizado no nosso dia a dia, a gente usa Celsius. Massa é em quilograma, né? Tempo, ele é em segundos, pode ser em minutos, pode ser em horas, enfim. Corrente elétrica em amperes, isso aqui vocês vão aprender no 8º ano. E aí tem vários outros aqui que a gente vai ver, tá? Mas então isso é um sistema internacional de unidades. Então se você for para a Europa, se você for para o Japão, se você for para a Austrália, se você for para o Moçambique, você vai chegar num lugar e se você falar eu quero 1 litro de água, vai ser lá naquele lugar, vai ser a mesma coisa aqui no Brasil. 1 litro de água é a mesma coisa. 1 quilo de café vai ser a mesma coisa que aqui no Brasil. Essas medidas, então por isso que é internacional. Isso é importante para a gente ter esse acordo internacional sobre essas unidades, tá? Essas grandezas físicas. Isso são grandezas físicas. Bom, então olha só, em física, as propriedades de um corpo ou fenômeno que podem ser medidas, tá, ou mensuradas, mensurar e medir são sinônimos. São chamadas de grandezas físicas. Por exemplo, ó, a trena é um instrumento de medida utilizado para medir o comprimento dos objetos. Você pode medir a sua altura também. O termômetro é um instrumento de medida utilizado para verificar a temperatura dos corpos. Bem atual isso, né? A gente vai nos mercados, agora eles têm que medir a temperatura para ver se a gente está com a temperatura do nosso corpo mais elevada, indicando que a gente tem um processo de febre, que daí pode indicar o coronavírus, por exemplo. Outros instrumentos, né? Balanças, né? Medir massas de objetos, do que você quiser medir. Isso aqui, ó, multímetro, é um instrumento utilizado para fazer medições elétricas. Mede voltagem, amperagem, resistividade, enfim. Isso aqui vocês vão aprender no 8º ano. É bem interessante. Bom, medir ele é comparar um valor pré-determinado, um valor padrão, com um dado obtido, ok? A fim de verificar quantas vezes esse dado é maior ou menor do que um valor padrão. Então, ó, antes de continuar aqui, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Hoje em dia a gente tem as balanças, elas são eletrônicas, né? Já existem componentes eletrônicos, existem pequenos processadores ali de computadores que fazem essas comparações.
Ou, por exemplo, termômetro. Termômetro que você vai no mercado para entrar no mercado, você não precisa colocar o termômetro embaixo do braço aqui, já é um termômetro que ele tem um laser, né? E você pode aferir, medir a temperatura do corpo de uma pessoa à distância, né? Então, hoje em dia, a gente tem toda essa tecnologia que facilita um monte. Só que antigamente, há muito tempo atrás, né? Quer dizer, não tanto tempo atrás, quando eles começaram a desenvolver essas unidades de medições, então era tudo relativo. Por exemplo, como que eram as primeiras balanças? Eram semelhantes a essa da imagem aqui, ó. Sempre tinham dois pratos, né? E como que eles sabiam qual era o peso? Então eles tinham já alguns pesos, né, como esses objetos aqui, com valores pré-determinados, que também não era certo, né? Isso também tem toda uma história do desenvolvimento disso, não vamos entrar em detalhes. Mas, por exemplo, vamos sugerir que ó, os pesos menores, esse aqui era de 50 gramas, esse 100, esse 200, 400, esse aqui, sei lá, 700 gramas e esse aqui 1 quilo, tá? Então, ele pegava, por exemplo, eu quero saber o peso desse alho, dessas 4 cabeças de alho. Se você coloca só de um lado, o que vai acontecer? Né? Vai abaixar aqui e vai subir. É como uma gangorra, esse tipo de balanço, né? Então, se você coloca o alho só de um lado, essa gangorra ela vai baixar aqui, porque aqui vai estar com uma massa do alho, né? E aqui em cima não vai ter nada. Como é que eu vou saber? Então, eu vou ter que pegar desses pesos aqui, né? E colocar nesse outro lado dessa balança, dessa gangorra, até entrar em equilíbrio. Quando entra em equilíbrio, né? Aí eu vou saber qual é o peso né, o peso não, desculpa, a massa desse alho. Se é 100 gramas, 200 gramas, enfim. Tudo em comparação a um valor pré-determinado. Então eu tinha um peso com um valor pré-determinado. Né? Por que é pré-determinado? Porque a gente não tinha certeza. As pessoas que desenvolveram isso aqui não tinham certeza. Eles falavam, isso aí é 200 gramas. Isso aqui é 1 quilo. Então é um pré-determinado. E aí, comparando, né, isso, eles conseguiam falar, isso ali, né, esse 4 cabeças de alhos tem 200 gramas, por exemplo. Bom, desse modo, a grandeza física ela terá um valor numérico e será acompanhada por uma unidade de medida. Fazendo uma analogia com o nome completo de uma pessoa, podemos pensar da seguinte maneira. O que é o nome completo de uma pessoa? É o seu nome e o seu sobrenome. Né? Então, João, eu vou usar o meu nome, Daniel Thomas. Tá? Então, eu tenho o meu nome, que é Daniel, e o meu sobrenome, que é Thomas. A junção desses dois vai me dar o nome completo. Em relação a grandezas físicas, né, então, o meu nome completo ele vai ser uma grandeza física. O meu nome, o meu primeiro nome, Daniel, ele vai ser um valor numérico. E o meu sobrenome, ele vai ser a unidade. Então, por exemplo, a distância entre Curitiba e São Paulo é de aproximadamente 415 quilômetros. Então, logo, o D é igual a 415 quilômetros. Professor, o que é esse D? D representa a distância, tá? Que é a grandeza. Distância da casa onde eu moro, aqui em Florianópolis, até a escola, são 32 quilômetros. O que é isso? É o tempo que você leva para chegar? Não. Se eu estou falando em quilômetros, eu estou falando de distância, né? Então, distância é a grandeza física. Valor numérico são 32. O que? Aí a gente tem que colocar a unidade, 32 quilômetros. Né? Então tem toda essa relação. Eu não posso falar assim, a grandeza, distância, qual é o valor numérico? 32. Qual é a unidade? Tempo? Está errado. Né? A distância entre a minha casa e a escola é 32 minutos? Não, é 32 quilômetros. Né? Aí eu posso fazer também em relação ao tempo que eu levo de deslocamento. Né? Que, por exemplo, em média, uma aula tem duração de 50 minutos. Logo, T é igual a 50 minutos. T representa o tempo.
eu posso falar assim, ó, a distância, a grandeza física da minha casa até a escola é de 32 quilômetros. 32 é o valor numérico, quilômetros é a unidade. E a distância é representada pela letra D minúscula, né? E a unidade é representada por km, quilômetros, né? É isso aqui, por exemplo, eu poderia substituir, né, por 32 km, 32 quilômetros. Qual é o tempo que eu levo para chegar até a escola nessa distância? Ó? Seria a duração, né? O tempo de deslocamento. Então é tempo representado pela letra T minúsculo, que é igual de 30 minutos no caso. Então, ó, o tempo é a grandeza física, o 30 é o valor numérico, o minutos é a unidade. Né? Eu poderia falar que 0,5 horas, certo? Porque uma hora tem 30 minutos. Ou eu poderia colocar em segundos, ok? Aí isso eu posso, mas eu não posso falar assim, o tempo que eu levo para me deslocar da minha casa até a escola é de 30 litros. Não faz sentido nenhum, entenderam? Então a gente tem que usar a grandeza e a unidade corretamente. Por isso que tem essas tabelas dos sistemas internacionais. Tá? Um outro exemplo, ó. O volume de água em uma caixa d'água é de 1.000 litros. Normalmente é de 1.000 litros. Tem caixa de água de 500 litros, tem de 2.000 litros, mas normalmente é de 1.000 litros. Então, o que é essa grandeza física? Eu estou falando de volume. Ó. Quando eu falo de líquidos, eu falo de volume também. Tá? Representada pela letra V maiúscula, vai ser igual a 1.000, que é o valor numérico, a unidade é em litros. Eu não posso falar quilos, tá? É litros. Bom, isso vocês vão pegando com o tempo. Vocês vão ver que tem tabelas. Eu até coloquei uma tabela aqui. Depois, se vocês quiserem, pause este vídeo e façam uma anotação no seu caderno sobre os valores do dia a dia que a gente utiliza. Lembrem-se, física é dia a dia. Então, ó, grandezas escalares e vetoriais. Vamos entender agora qual é a diferença, assim, o que é uma grandeza física escalar e vetorial, ok? Vamos começar pela mais simples, grandeza escalar. Então, as grandezas físicas elas podem ser divididas em duas categorias, escalares e vetoriais. As mais simples são as escalares. As grandezas escalares são aquelas descritas somente pelo valor numérico, tá? E pela unidade de medida. Só isso aqui, ó, só o valor numérico e unidade de medida. E, claro, a grandeza, né? Por exemplo, para descrever a massa de uma pessoa, né, não precisamos saber como ela está distribuída no corpo dessa pessoa. Tá? Como é que eu faço para descrever a massa de uma pessoa? Você tem que utilizar um objeto, né, uma máquina que se chama balança, né, para você saber qual é a sua massa. Muito bem, a minha massa é 80 quilos. Fechou, beleza. Qual é a grandeza? Massa. Qual é o valor numérico? 80. Qual é a unidade? Quilos. Eu preciso saber como esses 80 quilos, como essa massa está distribuída no meu corpo, se minha barriga é maior, se minha perna é maior, né? Aonde está distribuída essa massa? Não. Né? É 80 quilos a minha massa. Eu não preciso saber como ela está distribuída no meu corpo. Isso não tem diferença nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Okay? Então, ó, somente o valor numérico e a unidade de medida são suficientes. Tá? Outros exemplos de grandezas escalares são o tempo. Então, eu trouxe essa imagem aqui, como eu havia falado para vocês. O meu tempo de deslocamento para chegar até a escola é de 30 minutos. Então, é o tempo, que é a grandeza física, o valor numérico 30 e a unidade, que seria minutos, né? Então, tempo é igual a 30 minutos. Eu preciso saber, se eu estou falando de tempo, qual é a direção que eu vou pegar? Não. Né? Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a posição inicial dele aqui, de uma pessoa que estava no quilômetro 120 de uma rodovia, eram 10 horas da manhã. Né? Então ele se deslocou com o seu veículo numa direção qualquer, que a gente não precisa saber qual a direção, e ele chegou
às 2 horas da tarde, às 14 horas da tarde, no quilômetro 470. Tá? Qual foi o tempo de deslocamento? Ele levou 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas. Ele levou 4 horas para se deslocar 350 quilômetros. Okay? Qual a direção? Não preciso saber. O tempo aqui, tá? Eu não preciso saber. Né? Então, isso aqui é uma grandeza escalar. Tá? Eu não tô, se ele foi para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste, se ele subiu montanha, se ele desceu uma montanha. Isso não tem significado para uma grandeza escalar. A gente só precisa saber o tempo. Qual é o tempo de vida de uma mosca? Né? É um mês. Qual é o tempo que você leva para ir da sua casa até a casa do seu amigo? Ah, é 10 minutos ou é 1 hora, tá? Não importa a direção. E temperatura, né? Temperatura também. A temperatura hoje aqui em Florianópolis, que está um sol, é de 22 graus. Tá? Tá 22 graus. Eu preciso saber alguma outra informação sobre isso? Não tenho que eu, né? Eu preciso saber que, por exemplo, ao anoitecer, aí a temperatura vai diminuir, tá? Mas não tem outra coisa que eu consiga ou seja necessário ter de informação sobre isso. Então, isso são grandezas escalares. As grandezas vetoriais, elas são um pouquinho mais... Elas precisam de mais informações e vai ser a parte 2 dessa aula, ok? Então, te vejo logo mais.